A paz do Senhor Jesus a todos, pelo poder do nome de Jesus. A palavra de hoje, meus irmãos, para orarmos a oração do meio-dia. Livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 12 em diante, que diz: E ao anjo que está em Pérgamo, escreve isto: Diz aquele que tem a espada de 2 fios: Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não negastes a minha fé. E ainda nos dias de Antipas, a minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde habita Satanás. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque lá tem os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituísse. Assim também tem os que seguem a doutrina dos nicolaítas, a qual eu aborreço. Arrepende-te, pois quando não breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Louvado seja Deus, meus irmãos. Graças a Deus. Queridos irmãos, seguindo o propósito das 7 cartas, meus irmãos, hoje é a 3ª carta à igreja de Pérgamo, pois a palavra Pérgamo tem a significativa muito casamento, ou também considerada igreja infiel. Era uma igreja infiel. Na época dessa repreensão que o Senhor Jesus enviou pelo apóstolo João, Jesus, ele chegou até João e falou: João, escreve isso. Eu tenho algo para dizer para a igreja de Pérgamo, para aquela igreja infiel, para aquela igreja que tem se tornado infiel. A palavra Pérgamo significa infiel ou muito casamento. Que isso simboliza o quê, meus irmãos? Que no meio deles ali, eles tinham a fé. Eles não negavam o nome de Jesus. Eles andavam com Jesus. Mas eles se tornaram infiéis ao ponto de aceitarem que se pregassem outras doutrinas que não era segundo a Bíblia. E a doutrina de Balaão, a qual muitos dizem ser a doutrina da prosperidade, mas não é. A doutrina de Balaão é o que a própria palavra está dizendo, que ensinou Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel. Ou seja, falou: Balaque, você sabe como é que os israelitas eles vão cair? Põe mulheres seminuas para passear lá na tribo, e para que os homens venham olhar, porque as mulheres israelitas, elas se cobrem por completo, mas as mulheres moabitas, elas andam de forma depravada. Ou seja, as mulheres moabitas, elas andavam de forma que o corpo delas demonstrava a sensualidade. Ou seja, Balaque estava ensinando Balaão, falou: põe mulheres sensuais no meio das tribos de Israel. Os homens vão ficar enamorados com ela e eles vão cair. E então você fala para elas falarem, para eles se curvarem perante o Deus delas, e eles vão se curvar, porque eles vão ficar enamorados. Não há nenhuma maneira de você tentar fazer com que este povo seja amaldiçoado, porque esse povo não vai ser amaldiçoado por Deus, porque Deus está abençoando ele. Mas existe esta maneira de Deus se virar contra o povo dele, que é esses tropeços que eu estou te ensinando você a lançar. Então o povo israelita, meus irmãos, não tinha jeito de Deus amaldiçoar eles, porque eles eram abençoados por Deus. Não tem como ninguém te amaldiçoar se Deus está te abençoando. Não tem como ninguém te pôr para baixo se Deus está te colocando para cima. Não tem como ninguém te passar uma rasteira se Deus está segurando na tua mão. Você não vai cair. Mas entenda uma coisa:
se os tropeços forem lançados contra as nossas vidas, então temos que tomar cuidado para não cair. Muitos daquela época de Israel não caíram. Olharam as mulheres sensuais. Muitos até desejaram, mas falavam, não vou me entrar nisso. Mas todos aqueles que entraram, caíram e morreram. Alguns se arrependeram, mas muitos ali padeceram e morreram, porque Deus se virou contra o povo. Não tem como palavra de nenhum homem nenhum parar a chamada de Deus na tua vida, o ministério de Deus na tua vida, aquilo que Deus escreveu na tua vida, porque o mesmo Deus que escreve protocolos, ele também quebra os protocolos na justiça dele, na palavra dele. Por isso, meus queridos irmãos, voltando aqui, no meio da igreja de Pérgamo, é o chamada igreja casamenteira, igreja infiel, tinha dois tipos de doutrinas sendo pregadas. A doutrina de Balaão, que ensinava o povo a se prostituir, que ensinava o povo a comer sacrifícios da idolatria. Ou seja, que essas pessoas viessem a ser participantes naquilo que é idolatria. Hoje, meus irmãos, trazendo esta palavra para o dia de hoje, tem muitas pessoas que estão comendo de sacrifícios da idolatria, ou seja, que estão participando, que isso está dentro da pessoa. Só que tem muitos que estão pregando que isso não tem nada a ver, que não tem nada a ver, isso é doutrina de Balaão. É doutrina de Balaão, porque é tropeço que está sendo lançado. Tropeços que estão sendo lançados, meus queridos irmãos. E a doutrina dos nicolaítas, Jesus ele tinha uma certa, como eu posso dizer, um certo repúdio aos nicolaítas, porque esses nicolaítas, eu creio nessa seita, eu creio que esta seita, na verdade, dizendo assim, que esta seita fazia tantas coisas desagradáveis ao Senhor Jesus, de forma que ele abominou, de forma que ele não queria mais nem saber. Ele falou, eu vou descer lá. Vou traduzir aqui, irmãos. Jesus está dizendo aqui, olha, arrependa-te. E Pérgamo, igreja infiel, igreja dada muito casamento, igreja que está na libertinagem, igreja que está onde o trono de Satanás habita, onde é o trono de Satanás, meus irmãos. Entenda isso. Igreja que está sendo maléfica, arrependa-te, senão eu vou vir. E se eu vier, eu vou pelejar com a espada da minha boca. Agora, com os homens é diferente. Muitos, às vezes, medem as palavras. Muitas vezes eles se controlam e se contêm, porque a ira humana não opera a justiça de Deus. Mas se eu abrir a minha boca, e a espada que sair vai cortar muita coisa. Então, meus queridos irmãos, louvado seja Deus. Isto é o que a palavra está dizendo. O povo não negava a fé, ou seja, não, nós somos crentes. Nós somos crentes. Sou crente. Eu sou fiel. Não nego a minha fé. Mas não tem nada a ver esses povos pregar. Deixa eles pregar aí. Deixa eles ir pregando. Quem quiser ouvir, ouça. Quem não quiser, deixe de ouvir. Mas nós vamos estar pregando aqui, deixa eles. Ou seja, Jesus fala sobre uma fiel testemunha que foi morto. Antipas. Ele falava, ei, aqui vocês não vão pregar essas mensagens aqui não. Aqui não. Vocês vão pregar para lá. Para fora desse lugar aqui. Aonde nós pregamos o Deus de Israel, vocês não vão pregar nada disso. Não vai. Mas o que aconteceu? Se cumpriu a palavra de Deus sobre a vida dele. Ele foi morto. Antipas foi morto.
onde habita Satanás. Vocês estão entendendo o mistério, meus irmãos? A igreja de Pérgamo, a palavra Pérgamo, não quer dizer que a igreja de Pérgamo era uma igreja infiel. Mas a igreja de Pérgamo praticava obras de infidelidade. Eles praticavam obras de infidelidade, eles tinham imparcialidade. Uma hora eles ouviam a voz de Deus, outra hora eles ouviam a voz de outras pessoas. Deixava com que aqueles profanos pregassem ali, os nicolaítas e os balaonitas, que pregavam as doutrinas. Irmãos, é hoje o que eles estão ensinando hoje. A mesma coisa. Que não tem nada a ver você tomar um pouquinho de vinho. Que não tem nada a ver você participar de algumas certas coisas. Que não tem nada a ver, meus irmãos. E se não tem nada a ver, faz parte da doutrina de Balaão. Vamos aqui voltar um rapidinho negócio aqui. Imagina as moabitas chegando nas aldeias dos israelitas, as mulheres, porque as roupas delas, as roupas das moabitas, mostrava todo o corpo delas. Quando eram mulheres que eram contratadas para tais serviços, outras eram comportadas, mas as que eram contratadas para seduzir, para sensualizar, para poder alegrar e agradar o povo, elas se vestiam de forma que o corpo delas ficava à mostra e que a sensualidade aparecia. Agora imagina as moabitas chegando. Aí chegava rebolando, andando, mostrando aqui o corpo. Aí já começa um cabrinha, já começa olhando. Opa! Aí já vai outro olhando. Aí fala, não, hoje nós viemos aqui, nós vamos fazer uma festa. Aí já aparecia um que era considerado como o santão. O santão. Ei, não, mas nós não podemos fazer festa aqui não. Nós servimos ao Deus de Israel, não tem como. Aí apareceu o outro, ei, fica quieto aí, cara. Não tem nada a ver isso aqui não, moço. Deus tirou nós da terra do Egito, foi para nós se divertir. Foi para nós aproveitar a vida. Ainda nós estamos nesse deserto escaldante, aparecem essas proezas aqui para nós e nós vamos largar? Não. Se quiser, você sai. Então aquele que era considerado santão, saía do meio daquilo ali. Os que eram santificados, os que não aceitavam, aquele que não aceitava esse não tem nada a ver, se levantavam e saíam, iam embora. Mas aqueles, meus irmãos, que coabitava com aquilo, que amava aquelas coisas, que amava a sensualidade, que amava todas essas coisas, abraçava isso. E foram onde caíram milhares de israelitas. A praga de Deus desceu. Deus lançou praga no arraial. E se não fosse Finéias, filho de Arão, Finéias cessou a praga, que foi lá e cravou a espada que matou os dois, um moabita e um israelita que estava dentro de uma tenda. E ali a praga foi cessada. Se não se levantar, meus irmãos, homens corajosos, não é para desacatar ninguém, não é para fazer o mal para ninguém, mas homens corajosos para ensinar como tem que ser ensinado, para que a praga cesse de sobre o povo. Então, meus irmãos, muitos verão a glória de Deus. E esta foi a palavra. A igreja de Pérgamo, igreja de muito casamento. Se for traduzir para os dias de hoje, meus irmãos, seria como a profecia de Jesus, que casa-se e que se dão em casamento. Ou seja, é uma era de pessoas infiéis, pessoas que não são constantes, pessoas que são inconstantes, pessoas que não têm mais o temor de Deus, pessoas que já não respeitam mais a presença de Deus, pessoas que já não queriam mais a obediência da palavra. Então, meus queridos irmãos, quando a palavra diz que casa-se e que dão-se muito em casamento, não quer dizer que seria inúmeros casamentos, vamos supor, a pessoa casa 15 vezes, 50 vezes, 200 vezes, não.
a igreja muito casamento ou casamenteiro ou infiel, ou que casa-se que dá muito em casamento, Jesus está se comparando esta pessoa como que ela é uma infiel. Jesus está descrevendo que esta pessoa, ela não tem temor, ela não tem mais a fidelidade. Por que Jesus descrevia isso? Porque essas pessoas, meus irmãos, que a Bíblia cita sobre isso, eram pessoas que têm se desviado do foco da realidade. E essas pessoas que se tornaram infiéis são pessoas que deixaram o seu coração ficar manchado com as coisas deste mundo. Conversa com muitas pessoas. Senta e tem um diálogo. Eu aprendi isso, que antes de eu tomar decisões precipitadas, pensamentos precipitados, ações precipitadas, palavras precipitadas, eu pensei antes, eu vou sentar e vou conversar com a pessoa e vou tentar entender o porquê a pessoa tomou essa decisão. Não para aprovar a obra que ela está indo, mas para tentar entender por que o homem da terra, quando eu falo o homem, eu falo todas as pessoas, por que a humanidade está andando de forma desenfreada. Se você conversar com uma pessoa, você vai entender que cada pessoa, ela produziu dentro da sua mente um pensamento a respeito do que acha certo e do que tem que ser. E nós vamos entender isso na última carta. Na última carta nós vamos entender essa mensagem. Louvado seja Deus, meus queridos irmãos. Por isso vamos orar a oração do meio-dia. Que Deus nos abençoe, no nome de Jesus Cristo. Querido Deus e poderoso Pai, Espírito Santo de Deus e da verdade, pelo poder do nome do Senhor Jesus. Papai querido e Deus amado, Deus santo, Deus fiel, Deus poderoso, neste momento, meu Deus, de oração, que humildemente, meu Pai, nós oramos a Ti, aclamamos, meu Pai, a Tua graça, o Teu favor, a Tua misericórdia sobre esta pessoa, meu Pai, que ouviu, meu Pai, esta palavra, que foi uma palavra, meu Pai, que desceu dos céus, não, meu Pai, para machucar ou bater ou espancar, mas sim, meu Pai, para saciar a alma, saciar o espírito e saciar também o corpo com o refrigério que vem dos céus. Espírito glorioso do Senhor, vai tocando, meu Pai, sobre esta pessoa, que ela venha sentir o seu coração palpitar de alegria, que ela venha sentir o seu coração palpitar, meu Pai, de felicidade, por sentir o toque poderoso da Tua presença. Pai amado, Pai santo, Pai fiel, que o Senhor venha tirar todas as preocupações, que o Senhor venha tirar, meu Pai, todas as preocupações da mente e do coração desta pessoa, a fim de que ela venha descansar, meu Deus, e estar perante a Tua face e o Teu poder. Ori canta labassurianda comanagai, rai de couve aramanda Gassuri declame a negai. Espírito Santo de Deus e da verdade, neste momento, meu Deus, de oração, que humildemente, meu Pai, nós clamamos a Ti, por misericórdia, por graça, meu Pai, por favor. Ori canta labassurianda de comanagai, fortalece, meu Deus, este irmão, fortalece essa irmã, me fortalece, nos ajuda, meu Pai, a andar em fidelidade, nos ajuda, Senhor, meu Deus, a andar diante de Ti em espírito e em verdade. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a fazer aquilo que é certo, aquilo que é correto, porque nós cremos e sabemos que o Teu nome será glorificado. Espírito Santo de Deus e da verdade, pelo poder, meu Pai, do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, derrama, Senhor, meu Deus, a graça, derrama, Senhor, meu Deus, a vitória, a bênção e o milagre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus e graças a Deus. Amém e amém. Graças a Deus.